Olá, eu sou o professor Sérgio e na parte 3 do curso de algoritmo eu vou falar sobre arranjo, sobre estrutura de repetição utilizando o comando para e vamos fazer uma versão mais eficiente da função Fibonacci. Primeira coisa que a gente vai falar é sobre arranjo. Arranjo você pode entender como arranjo como sendo um espaço identificado que você pode atribuir valores a cada espaço. E cada arranjo desse você pode nomear. Por exemplo, aqui eu tenho um arranjo que tem 1, 2, 3, 4 posições e cada posição dessa é identificada. A primeira posição com o valor 0, a segunda com o valor 1, a terceira com o valor 2 e a quarta é identificado com o número 3, certo? E cada espaço desse pode conter valores. Então, nessa representação aqui, no arranjo não possui nenhum valor atribuído, certo? Então, caso você queira criar um arranjo com apenas 2 posições, ele pareceria mais ou menos assim. Assim. E a primeira posição seria 0 e a segunda seria 1. E assim sucessivamente. Então, para eu criar um arranjo usando o pseudocódigo, eu poderia escrever algo parecido com isso. Criar arranjo. E aí eu coloco um identificador, por exemplo, G, partindo do identificador 0 até o identificador 2. Então, isso daqui seria responsável por criar o seguinte arranjo. Um arranjo com 3 posições, né? O identificador seria o G, a primeira posição 0, a segunda 1 e a terceira 2. Só que um arranjo, você pode, além de criar, você pode atribuir valores para cada um desses espaços. Então, uma forma de você atribuir valor para cada posição é você escreve o nome do arranjo e especifica a posição que você quer alterar. Então, nesse caso, se eu quiser alterar a posição 1 e colocar nela o número 5, isso daqui seria o comando responsável por fazer isso. Então, aqui, nesse espaço, teria o número 5. Se eu quisesse, agora, no arranjo F, lá de cima, alterar a posição 3 e colocar o número 15, então poderia fazer algo desse tipo aqui. F3 igual a 15. Não é válido atribuir valores para endereços inexistentes. Isso aqui não é válido. E caso eu queira recuperar ou capturar valores do arranjo, basta eu fazer algo do tipo. Então, se eu quiser somar 5 mais 15, 5 mais 15, o 5 vindo do arranjo G e o 15 vindo do arranjo F, eu faria algo do tipo F3 mais G1. Como eu sei que F3 vale 15 e G1 vale 5, eu teria como resultado o valor 20. Então é isso, né? Arranjo é bem simples o seu conceito. Ele está presente na maioria das linguagens e ele é bastante importante para a gente. E aí vocês vão ver por que eu falei sobre arranjo na terceira parte, quando eu vou falar sobre como do novo algoritmo que a gente vai fazer mais eficiente para calcular o Fibonacci. Então, o outro conceito que eu quero falar é a estrutura de repetição para, certo? Uma estrutura de repetição, como o nome já está falando, ela serve para repetir. E a repetição, ela precisa ser criada considerando uma quantidade finita de repetição. Então, se eu quisesse repetir algo 10 vezes, eu criaria um comando parecido com esse. Então, para i, onde i varia de 1 até 10. Então, se eu executasse essa função, esse comando, juntamente com essa ação, escreva aí, ele resultaria do seguinte
do seguinte texto, né, que está sendo apresentado aqui na linha 39. Então, primeiro o valor de i valeria 1 e eu escreveria 1. Depois, em seguida, i valeria 2 e aí eu escreveria 2. Em seguida, i valeria 3 e aí eu escreveria 3. E assim sucessivamente até o número 10. Se eu quisesse inicializar a partir do número 5 até o 10 e chamar a ação escreva i mais 1, o que é que eu teria como resultado? Na primeira interação dessa estrutura de repetição, i valeria 5. E quando eu executasse o comando escreva, ele leria o valor de i, que atualmente vale 5, e somaria com 1. E isso escreveria na tela o número 6. Quando i valesse 6, ele escreveria na tela o número 6 mais 1, e isso seria igual a 7. E assim sucessivamente. 7, 8, 9. 5 vezes. 5 vezes. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Na verdade, 6 vezes, né? Então, o comando para, ele se mostra importantíssimo em qualquer linguagem de programação imperativa. Aí, por último, eu vou mostrar, né, o novo comando criado. E essa nova função justamente faz uso dessas duas novidades, o arranjo e a estrutura de repetição para. Então aqui, ó, se a gente fosse calcular agora o fib de 3, o que é que ele iria fazer? Ó? Partindo de cima para baixo, da esquerda para a direita, você atribuiria ao valor de n o número 3, e a primeira coisa que seria feita é uma comparação, chamada ao comando se. Se n é igual a 0, retorne 0. Só que nesse caso, n vale 3. Então, essa função, esse comando, isso aqui vai retornar uma falsidade. Então, essa ação retornar não vai ser executada. E aí ele faz o seguinte, criar arranjo, ele dá o nome de f para o arranjo, e o arranjo vai de 0 até n. Então, ele criaria algo do tipo f, quando n é igual a 3, né? 0, 1, 2, 3. E aí eu vou identificar cada pedaço do meu arranjo, de 0 até 3. Então, na verdade, quando ele chama esse comando, começando de 0 até 3, o tamanho do arranjo vai ser igual a n mais 1, né? E aí, ele faz duas coisas aqui, antes de chamar o comando para. Se a gente lembrar lá da função Fibonacci, a gente sabe que Fibonacci de 0 ele vai ser igual a 0 e Fibonacci de 1 vai ser igual a 1. Então, o que ele vai fazer aqui é justamente atribuir o valor 0 na primeira posição do arranjo, quando o índice dele, né, esse identificador aqui, a gente também pode chamar isso aqui de índice, foi igual a 0. E quando o índice for igual a 1 dentro do arranjo, o resultado será 1. Então, quando esses dois comandos forem chamados, aqui no índice 0 será igual a 0, no índice 1 será igual a 1. Já deu para começar a entender, né, o que é que eu estou fazendo? Eu estou criando um arranjo e dentro desse arranjo a gente terá a nossa sequência de Fibonacci. Então, eu não estou chamando a função fib2 recursivamente. Eu estou chamando ela dentro de um comando para, certo? Então, para calcular a partir de 2, ó, índice 2 aqui, ele vai fazer a seguinte coisa. Como eu falei anteriormente, o valor de i ele vai ficar variando de 2 até n, onde n, no nosso caso aqui, será igual a 3. Então, quando o i valer 2, e 2 menos 1 dá 1, 2 menos 2 dá 0. Então, f de 2 vai ser igual a f de 1, quanto f de 1? F de 1 é 1, quanto f de 0? F de 0 é 0. Então, f de 2 vai ser igual a 1. E isso vai ser atribuído aqui. O valor de i altera de 2 para 3. E isso daqui é feito. F de 3 vai ser igual a f de n menos 1. 3 menos 1 dá 2. Mais f de n menos 2. 3 menos 2 dá 1. Então, f de 2, que foi anteriormente calculado,
vai ser igual a 1. E f de 1 vai ser igual a 1. Então, 1 mais 1, 2. Então, o valor 2 vai ser atribuído ao arranjo f na posição 3. E, por fim, ele vai retornar o valor de f de n, onde n vai ser 3. Então, f de 3, está aqui ele na posição 3, vai ser retornado 2. Então, essa é uma forma mais eficiente de você calcular o valor de Fibonacci, justamente porque ele não precisa refazer cálculos. Ele, à medida que vai fazendo o cálculo de f de n, ele vai armazenando esses resultados temporários dentro de um arranjo. Então, toda vez que eu criar uma nova posição nesse arranjo, ela vai ser calculada a partir dos 2 resultados anteriormente calculados. Então, essa função Fibonacci, essa segunda versão da função Fibonacci, ela tem um comportamento linear. Então, à medida que o número n for aumentando, a função irá funcionar de forma linear, diferente da forma exponencial, que, como a gente viu na aula passada, é muito mais demorada. Então, dessa forma, fica totalmente factível você calcular Fibonacci de 200, Fibonacci de 2000. E aí, na próxima aula, a gente vai ver que não é só a questão do pseudocódigo, né? A questão do algoritmo. Também entra a questão da computação, né? Da capacidade de armazenar valores, números. A capacidade de armazenamento de números no computador ela é limitada. E aí a gente vai ver como é que isso funciona. Então, espero que seja suficiente para vocês entenderem. E então, na próxima aula, a gente continua. Valeu!